Sim, Arquimedes, como é que começou essa sua aventura aí como interventor? Porque ali não foi a primeira intervenção que você fez, né? Em Itabuna. Ou foi iniciou ali? Na verdade, a primeira intervenção que nós fizemos foi na época da superintendência. Né? Na época da superintendência, naquela transição, quando chegou o secretário Maia, a gente teve uma informação da inteligência de que estava havendo um sequestro dos limites das unidades prisionais e que a gente precisava alcançar esse celular, né, numa operação. E aí nós montamos a operação, foi quando iniciou a Força Tarefa, né? Foi a primeira missão da Força Tarefa. A Força Tarefa foi aquela que você falou nós que teve na PLB. Isso, a PLB estava com problema de abertura e fechamento. Em paralelo, a gente monta a Força Tarefa, fica o GEOP trabalhando, né? Na contenção e a Força Tarefa atua Não tá pouquinho. saindo não, fale mais perto aí não. A Força Tarefa vai mais próximo ali onde estão os presos. Aham. E aí o doutor Maia, né? Cara que realmente é um entusiasta do sistema prisional. Bastante. Agradecer a ele pela oportunidade. E ele aí Arquimedes, eu vou junto na operação. Falei, chefe, me perdoe, mas o senhor não vai não. O senhor vai ficar aqui. Se der tudo certo. Ele gosta da. Se der tudo certo, o senhor sai na foto. Se der tudo errado, o problema vai ser meu. E aí nós vamos para a operação, deu certo, né? Graças a Deus, o sequestro foi desbaratado. E dali em diante, né, a gente recebeu um convite para fazer parte da equipe. Mas naquele momento era mais interessante para mim voltar para Lauro. Eu voltei para Lauro, mas pontuei pro chefe. Chefe, se tiver qualquer situação em específico... Não tá saindo, não. Se tiver qualquer situação em específico, eu vou. Mas me deixe voltar para Lauro naquele momento que eu estava ajustando minha vida, né? Porque eu me lembro que você teve um períodozinho. Você ficou como interino também na superintendência. Justamente naquele período ali. Naquele período. 20 e poucos dias. Fez alguns salvamentos. Isso. Inclusive eu. Tava sofrendo, né? E aí me ligou. Eu digo, peraí que a gente vai resolver seu problema. Mas assim... E aí dali em diante iniciou, né? Aconteceu o Jequié, né? Logo depois... Foi mesmo. Jequié, Itabuna. E agora Irecê. Agora para finalizar veio Irecê, né? E aí nessa coisa a gente... Nas duas primeiras nós levamos nossa equipe, né? Que é eu, Érico, o Sávio... Eram pessoas que trabalhavam comigo lá em Lauro. Já nessa última intervenção, eu tive o prazer de trabalhar junto, né? De alguns colegas, como Miguel, seu Mário. Seu Mário... Você dividiu alojamento com ele, não? Rapaz, seu Mário, eu tenho uma história para contar. Se ele permitir, ele deve estar ouvindo no podcast. Não sei, cara. Aí ele tem que me autorizar a contar a história do colchão. Se ele disser que eu posso contar, eu... Mas você dividiu alojamento com ele? Não tem como. Não tem como você dormir perto de seu Mário, não, ele é pior que um trator. É verdade. Por isso que eu ia lhe perguntar, porque eu já conheço, entendeu? Já sei como é. Nosso colega Fabiano também é um cara muito bom. Né? Fabiano não tá deixando a barba crescer, vai ficar igual a mim. O cara é monstro. Conhece muito, né? A gente passou quase 30 dias juntos. No mesmo quarto, né? Eu, Fabiano, Amarildo, seu Mário. Então... Amarildo, aquela mente pensante, né? Que ali, aquela parte CRC de documentação de presa ali é com ele. Execução penal, eu não conheço ninguém que conheça mais que Amarildo. Rapaz, tem uns caras no sistema prisional que são águias demais, cara. Chega numa unidade prisional, ele escaneia, ele sabe os problemas todos. Marcos, lá em Conquista, é um desse. É um HD. Vai olhando, né? O que ele é um HD, né? Tudo que eu preciso dali, eu falo com ele ali, todas as informações que a gente precisa. E é igual o Arquimedes fala, quando você vai para uma missão que leva um cara da sua confiança, um águia desse aí, meu irmão, o cara te ajuda demais. Te ajuda demais. Pode ter certeza que nessas intervenções aí, quando o Arquimedes vai, porque não é fácil. Não. Você chegar numa unidade que tem o diretor, tem um diretor adjunto, já tem ali os policiais penais. Os caras, inicialmente, eles se sentem invadidos, cara. Aí chega o Arquimedes lá, ele tem que ter muito trato. E Salinas fez também. Você tem que ter muito trato para adquirir a confiança da equipe, né, e tomar a decisão. Porque se você for para impor, a coisa não funciona. Não vai funcionar. Agora, imagina aí lá em Jequié, se você chega impondo, não, vai ser assim, assim. Não vai funcionar. O bom é que normalmente
a grande maioria dos servidores, dos policiais penais, que estão em uma unidade dessa, que chega a necessidade de uma intervenção, eles estão refém daquela situação. Eles estão, no fundo, desejando que algo parecido aconteça para eles poderem resgatar a dignidade. Então, se você chega e dá essa força, valoriza eles, você tem os caras, e aí os caras viram um gigante. Os caras crescem pra cima. É igual a time de futebol, quando a torcida inflama o time. Ele vai pra cima. Agora sim, né? Um fato que assim, é inegável, isso aí é que as duas últimas, né, que sofreram intervenções, não tinham servidores penitenciários, eram cogestões, e os diretores não eram da categoria, né? Que assim, a gente tem ainda alguns, você que passou 15 anos no sistema, pô, não tem como não aprender sobre o sistema prisional, né? Pelo tempo que você passou no sistema, Alex ainda tá como diretor do Nilton Gonçalves, mas alguns novos que vem chegando aí, tem me assombrado um pouco, sabe? Assim, com todo respeito aos profissionais que são, ao que já fizeram de positivo lá na categoria deles, mas, porra, tem atitudes aí que eu tenho visto atitudes aí que tem me assombrado, entendeu? Então, isso às vezes, não sei se isso pode ter, não sei a opinião de vocês, se isso pode ter alguma influência, né? Essa questão da falta do tato que o cara tem. E ainda, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, no CPVC. O CPVC, quando eu cheguei lá, era Capitão Gilberto, que é um cara bacana. Gostei muito de trabalhar com ele e tudo. Mas quando eu cheguei lá, eu já percebi alguns vícios na unidade que tinham sido causados por gestores anteriores. Ou seja, gestores anteriores que foram para lá, que não eram do sistema prisional, não conheciam o sistema prisional, e de repente se viram gestores de uma unidade prisional e sem ter ninguém para pelo menos bater aquele papo que você batia no seu almoço ali com a sua equipe, com o seu staff. Ou seja, eu digo assim, não é nem a culpa total e plena do cara, mas talvez a falta de conhecimento dele sobre o sistema pudesse ter levado a isso, entendeu? Por exemplo, a questão das concessões. Quando eu cheguei lá, tinha concessões ali que eu falei, peraí, tem alguma coisa estranha isso aqui, entendeu? Não vem ao caso a gente citar o quê. E que eu via que Gilberto, ele tinha essa dificuldade de cortar, porque já tinha se tornado um direito adquirido, e aí você tem todo aquele problema de não ter um efetivo policial dentro da unidade que possa intervir numa situação de princípio de motim e tudo e tal, e aí você acaba ficando naquela negociação ali com o cara, porque a concessão você não consegue tirar, arrancar de vez, né? Na verdade, desculpa, Alex. Na verdade, Vinícius, a ideia da intervenção é dar o freio de arrumação. Né? Você vem, Exato. dá o freio de arrumação e daí em diante você começa a estabelecer as normas e as regras que a secretaria impõe. E aí acaba essas questões das concessões. Na verdade, a regalia está dentro da LEP, né? Isso aí é claro. Mas a regalia em demasia aí torna o sistema prisional doentio. Exato. Então, assim, Probísco. a intervenção é feita justamente para isso, para poder dar condição ao gestor que vai operacionar aquela unidade, uma condição melhor de trabalho. Então, chega a equipe, faz o ajuste em toda a unidade, muitas vezes é necessário hoje a utilização do GEOP, né, para a gente montar essa questão de operacionalização, os presos entenderem a questão disciplinar. E aí a gente vai montando, né, todo o arcabouço. Exato. Para que as pessoas que ficam ali para fazer a gestão façam com mais tranquilidade. A ideia não é chegar lá e tirar o cargo de ninguém. A intervenção, na verdade, é talvez o álibi que o gestor precisa, né? Pra, tipo assim, a partir de agora, deu um alívio aqui. Porque o cara tá ali, às vezes, numa situação insustentável. A intervenção vem, dá a pancada, ajusta as peças ali do tabuleiro. Quando sai, já deixa tudo arrumado. Então, o cara... E assim, convenhamos, cara. Unidades hoje, como Irecê, Brumado, Barreiras, Vitória da Conquista, CPVC, meu irmão, o cara tem a faca e o queijo na mão pra manter uma unidade ali no padrão, porra. Porque hoje é muito mais fácil você controlar uma unidade dessa do que você controlar uma unidade de pátio aberto. Como uma PLB, como, por exemplo, um Itabuna. Presídio de Salvador. Feira de Santana. Entendeu? Feira de Santana, que é um pátio aberto, que é mais difícil de você fazer